mulheres que se encontram do outro lado da página, nos assistindo pelas redes sociais. Meninas, Deus, quando nos criou, imaginou a perfeição. Mulher, que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide a sua alma em duas, para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com a sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher, que luta pelos seus ideais, que dá vida pela sua família. Mulher que ama incondicionalmente, que se arruma e se perfuma, que vence o cansaço. Mulher que chora e que ri. Mulher que sonha. Tantas mulheres, belezas únicas e vivas, cheias de mistérios e encanto. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Para você, mulher tão especial, todos os dias elas merecem serem homenageadas. E com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, estão abertos os trabalhos da noite de hoje, que nossos amigos de luz, a nossa Mãe Santíssima, nos envolva com muita luz e dê força para nós, mulheres, para nós continuar vencendo as nossas batalhas do dia a dia. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, a nossa irmã Débora, e logo após a explanação do Evangelho com o nosso irmão Geraldo. Que assim seja, Jesus. Da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, questão 540. Os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, utilizando seu livre-arbítrio, ou fazem isso por impulso instintivo e, portanto, irrefletido? Alguns espíritos sim, outros não. Façamos uma comparação. Imaginem esses milhares de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Será que não existe neste processo um objetivo de Deus, visto que essa transformação da superfície do globo é necessária à harmonia geral? Entretanto, são os animais do último grau evolutivo que executam essas tarefas, provendo suas necessidades e se suspeitarem de que não são instrumentos, que são instrumentos de Deus. Do mesmo modo, os espíritos mais atrasados também são úteis ao conjunto. Enquanto se preparam para a vida e antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, participam de certos fenômenos, dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente. Num primeiro momento, executam. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, dirigirão as coisas que pertencem ao mundo moral. É assim que tudo serve e que tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também teve seu início como átomo. Admirável lei de harmonia, da qual a limitação dos homens ainda não pode abranger e nem pode compreender o conjunto. Questão 541. Durante uma batalha, existem espíritos que ajudam cada uma das forças contrárias? Sim. Além de ajudar, ainda estimulam a coragem dos participantes. Comentário de Kardec. Outrora, os antigos representavam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram espíritos representados por figuras alegóricas. 542. Numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados? Como pode haver espíritos que ajudam aqueles que lutam por uma causa injusta? Todos sabem muito bem que existem espíritos que apenas procuram a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. De que lado está a justiça, pouco lhes interessa. Boa noite. Hoje nós vamos falar do assunto
que é um dos temas mais bonitos do Espiritismo. Está escrito ali no nosso cartaz: fora da caridade não há salvação. A verdadeira religião é aquela que torna o ser humano melhor para os outros. A expressão fora da caridade não há salvação, apresentada de forma clara no Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec, resume num dos ensinamentos mais profundos do Evangelho de Jesus Cristo. Durante muitos séculos, a humanidade acreditou que a salvação estivesse ligada a rituais, crenças, ou pertencer a determinada religião. No entanto, a mensagem de Jesus sempre foi mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda. O caminho para Deus passa pelo amor ao próximo. A caridade, no entendimento espiritual, vai muito além da esmola ou ajuda material. Ela se manifesta nas pequenas atitudes do cotidiano, numa palavra de consolo, num gesto de compreensão, na paciência diante das imperfeições alheias e no perdão que libera corações. Imaginamos que quem pratica caridade exige grandes recursos ou situações extraordinárias. Porém, o Evangelho nos ensina que verdadeira caridade começa nas coisas simples, que é dentro do lar, nas relações de trabalho, na convivência com familiares e com amigos. É no exercício diário da compreensão e da bondade que o espírito se transforma. Quando Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, ele estava indicando uma lei universal. Todos estamos ligados uns aos outros. Ao ajudar alguém, também colaborando com o progresso da humanidade e também com a nossa própria evolução espiritual. O Espiritismo esclarece que a salvação não é um privilégio, nem uma recompensa concedida a poucos. Ela é o resultado natural do crescimento moral do espírito ao longo da sua jornada. E esse crescimento acontece quando aprendemos a substituir o egoísmo pela solidariedade, o orgulho pela humildade e a indiferença pelo amor. Assim, a frase "fora da caridade não há salvação" nos convida a refletir sobre algo muito simples. Não é o que sabemos ou acreditamos que nos transforma espiritualmente, mas o bem que somos capazes a realizar. A caridade é, portanto, o verdadeiro caminho de libertação do espírito, porque ela nos aproxima da essência da mensagem de Jesus: amar, servir e compreender. Porque, no fundo, cada gesto de acolhimento e solidariedade é um passo em direção à nossa própria luz espiritual. Conta-se certa vez que um homem desencarnou e, ao despertar no plano espiritual, foi conduzido para compreender o valor da sua vida na Terra. Ele imaginava encontrar registros de suas orações, de suas crenças e tudo aquilo que havia defendido religiosamente. Mas o que lhe foi apresentado foi um grande livro luminoso. Curioso, ele começou a folhear as páginas e percebeu que ali não estavam registrados as suas palavras, nem suas opiniões religiosas. Estava registrado apenas o momento em que ele havia praticado o bem. Ali aparecia o dia em que ele ajudou um desconhecido, o instante em que ele consolou um amigo em sofrimento, o momento em que perdoou uma ofensa em silêncio, e, para sua surpresa, muitas páginas estavam em branco. Com humildade, perguntou ao benfeitor:
o que o acompanhava. Por que tantas páginas vazias? O Espírito respondeu com serenidade. Essas eram as oportunidades de caridade que passaram por sua vida, e você não percebeu. Neste momento, ele compreendeu profundamente algo que talvez nunca tivesse entendido completamente aqui na Terra. Que o verdadeiro tesouro da vida são os momentos em que nós conseguimos amar. Ouve-se muito na palavra amar. No tempo de Jesus, a palavra amar significava compartilhar, gostar de estar junto com os amigos, junto com pessoas que se afinavam, davam certo. Isso era amar. Se sentir bem na companhia das pessoas. Hoje foi um pouco distorcido o significado da palavra amar, porque nós estamos vendo muitas coisas assim como usada no sentido até de erótico, de sexo. Então não é a palavra amar, como se falava antes, era gostar de uma pessoa, querer bem, esse tipo de coisa. A modernidade destoou um pouco do que é que Jesus queria dizer. O doutor Inácio Ferreira era um médico, psiquiatra, dirigiu por muito tempo o Sanatório Espírita de Uberaba. Ele faleceu em 1988, e por uma psicografia que ele deixou para o Bacelli, ele disse o seguinte: o que vale é o que você faça do conhecimento que adquiriu no Espiritismo. O resto, acredite, não conta mais. Quando desencarnei, ninguém queria saber qual era o meu nome, meu endereço, qual era os meus títulos que eu possuía. A minha consciência é que insistentemente me pedia as contas. E quando a consciência começa a pedir as contas, aí nós sentimos muito mais fortes. O doutor Inácio falava numa coisa que é bom a gente ter conhecimento até para nos prevenir. A nossa consciência, ninguém vai atrapalhar a hora que ela nos pedir contas, a hora que ela nos pedir o que é que nós devemos, o que é que nós temos que repartir, o que é que nós temos que compartilhar com as pessoas. Nós aqui encarnados, o nosso corpo serve de amortecedores. Todos os sentimentos, eles são amortizados quando nós estamos aqui. O espírito não tem essa amortização. Então o que eles passam é muito mais forte que nós. Alguns chegam a dizer que eles sofrem em determinadas coisas 10 vezes mais do que se estivesse na Terra. E isso são coisas que a gente ouve e comprova com algumas coisas que o Chico Xavier nos deixou. Ele tinha um médico que era amigo pessoal há anos, espírita dedicado, homem bom, estava desesperado com um problema que não conseguia resolver. Tinha um mendigo velho que insistia em dormir no alpendre da casa dele. Toda noite, no chão duro, no frio. O médico não se importava com a presença dele. Toda noite isso. Não era isso. O que o atormentava era ver aquele homem idoso, tremendo de frio, mal acomodado e vulnerável. Se ele continuar assim, vai ficar doente. Pensava todas as noites em conseguir dormir. Então ele fez o que qualquer pessoa de bom coração faria. Conversou com o mendigo, alertou sobre o frio, sobre a saúde, e conseguiu alugar um quartinho na vizinhança, modesto,
Mas tinha cama, tinha coberta, e lá levou o velho para lá. Arrumou tudo, deixou ele instalado. No dia seguinte, quando acordou, ele estava de volta no alpendre. O médico ficou confuso. Talvez ele não tenha gostado do lugar, pensou. Então procurou um albergue melhor, com mais conforto. Levou o mendigo para lá pessoalmente. 2 dias depois, o velho estava de volta, dormindo no chão frio do alpendre. Foi quando o médico, completamente sem entender, foi pedir ajuda do Chico Xavier. Chico, eu não sei mais o que fazer, já tentei 3 vezes. Ele sempre volta. Chico ficou em silêncio por um momento. Aquele silêncio que quem conhecia ele sabia que significava que os espíritos estavam mostrando algo. Então ele disse uma coisa que gelou o sangue do médico. O que ele não sabe, doutor, o que você também não sabe, é que esse espírito carrega um complexo de culpa muito grande. Os amigos espirituais me mostraram quem foi ele na vida passada. O médico se inclinou para frente, tenso. Aquele mendigo foi um fazendeiro cruel, muito rico, muito poderoso. Ele expulsava as famílias inteiras das suas terras, sem piedade. Deixava elas ao relento, sem rumo. Crianças, velhos, doentes, não importava, ele jogava todo mundo para fora. O médico arregalou os olhos. Seguiu Chico. Quando ele desencarnou e passou para o mundo espiritual, ele se lembrou de tudo que tinha feito. Todas aquelas famílias que ele deixou sem teto, todas aquelas crianças dormindo no frio, todos aqueles velhos morrendo ao relento. O Chico fez uma pausa e continuou com aquela voz mansa que dele. Formou-se nele um complexo de culpa tão profundo, tão devastador, que agora, nesta vida, ele literalmente não consegue aceitar abrigo. Não consegue ficar dentro de lugar nenhum. Precisa sentir na pele o que o sofrimento que aquelas famílias sentiram. O corpo dele exige tudo isso que a alma dele sabe que merece. O médico estava pálido. Então não adianta tentar melhorar a situação dele. Ele vai dormir no alpendre, mais uns dias e ele vai ficar procurando outro lugar para se deitar ao relento. Essa situação vai durar até que o complexo de culpa pare de atormentá-lo, até que ele se perdoe. E isso pode levar anos ou vidas. O médico saiu de lá transformado. Nem toda pessoa que recusa ajuda está sendo orgulhosa ou tola. Algumas estão pagando dívidas que nós não vemos, carregando cruzes que nós não entendemos, purgando culpa que só elas e Deus conhecem. Aquele mendigo não estava sendo ingrato, ele estava sendo juiz e réu de si mesmo. E a sentença era dormir no frio até aprender a ter compaixão por quem dorme no frio. Essa história faz pensar em quantas vezes se julga pessoas que recusam ajuda. Eram orgulhosas, loucas ou mal agradecidas, quando na verdade talvez estivessem apenas cumprindo uma sentença que não tinha como se resolver. A lição do Chico, que o Chico deixou, é devastadora. Nem sempre ajudar é insistir. Às vezes ajudar é respeitar o processo da outra pessoa, mesmo quando não entendemos, mesmo quando dói ver. Porque cada alma tem seu caminho, e alguns caminhos passam pelo deserto antes de chegar ao oásis. Aquele mendigo precisava sentir frio para aprender a calar. Precisava ser expulso para entender que aquele que expulsou. Precisava dormir ao relento para pagar pelas noites que negou abrigo. E quando terminar de pagar, quando a culpa finalmente voltar a ele, soltar a ele,
ele vai aceitar a ajuda. E assim ele vai dormir dentro de casa. Mas até lá, seria roubar dele a única coisa que poderia salvá-lo, que é a chance de se redimir. Por isso, ao encerrarmos essa reflexão, podemos lembrar que a frase "fora da caridade não há salvação" não é uma ameaça nem uma condenação. É, na verdade, um convite de amor da espiritualidade, para que transformemos cada dia da nossa vida em uma oportunidade de fazer o bem. Porque no final da jornada, o que realmente levarmos conosco será o bem que nós fizermos aos outros. Uma boa noite. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja por nós teu sagrado nome. Venha a nós o teu reino, o reino do bem, da verdade, da luz e do amor. Seja feita a vossa vontade, Pai misericordioso, assim na terra como no céu. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma, e perdoai, Pai, as nossas faltas, nossas fraquezas, nossos erros, assim como de todo o coração perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações da matéria e dos espíritos menos evoluídos, mas envia-nos um raio da tua divina luz para orientar e guiar a nossa vida diária, bem supremo da sua misericórdia. Que os amigos de luz, os enfermeiros da luz, visite aqueles lar terrenos que se encontram em sofrimento nesse momento. Que visite os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, junto aos seus acompanhantes e os profissionais da saúde. Visite os nossos idosos nas casas geriátricas, as nossas crianças nas casas de passagem e orfanato, os jovens no reformatório, os presos nos presídios, e todos os nossos familiares que se encontram nos nossos lares. E que os enfermeiros da luz também envolvam todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra no dia de hoje. Seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, Covid, as vítimas das enchentes ou acidente. E que Deus derrame muita luz sobre todos nós nesse momento, que a gente possa fazer os nossos pedidos e ao mesmo tempo agradecer, porque quando estamos pedindo, quando estamos agradecendo, já estaremos recebendo o necessário para a nossa caminhada e a nossa evolução. Que assim seja, Jesus. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos com paz. Amém. Jesus, mestre dos mestres, amor que nos envolve e aquece. Peço-te ajuda para mudar os meus sentimentos, minhas emoções, com relação àqueles que me odeiam e aos que me causam desgosto. Se é tão difícil amar um inimigo, como recomendaste, ajuda-me pelo menos a vê-lo como um irmão a quem devo assistência e afeto, apesar de tudo. Que eu possa retirar de meu coração todo o sentimento de ódio, rancor e até mesmo os ressentimentos, para que as minhas emoções se tornem mais suaves e minha alma possa abrir-se ao esplendor do amor universal, e que assim, mais leve, eu possa aproximar-me mais de ti. Deixa-me sentir um pouco mais desse amor divino. Que minha alma se abra
para aninhar uma parcela desse afeto e meus sentimentos se tornem fraternos e minhas emoções vibrem na suavidade do carinho fraternal. Finalmente, ó Mestre, ajuda-me a enviar sempre aos meus inimigos, encarnados e desencarnados, um pouco dessa paz, dessa harmonia divina, desse soberano amor que emana de Ti, a fim de que eles também possam me perdoar e deixar que a Tua luz ilumine por completo as suas almas e Teu amor vibre em seus sentimentos. Por tudo isso e por tudo mais te agradeço, Mestre dos Mestres. Deus, Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, nossos guias espirituais, os enfermeiros da luz, que faz com que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de luz e cheia de bênção. Que a gente possa retornar aos nossos lares melhor do que chegamos, levando essa paz, essas energias positivas para aqueles que se encontram ao nosso lar e por quem fizer parte da nossa encarnação, do nosso dia a dia, que também receba através de nós essa paz. Então, com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje.
Boa noite. Que assim seja, Jesus.